Olá, meus irmãos. Eu me chamo Kleber. Eu falo em nome do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Franco da Rocha. Hoje vou fazer para vocês a leitura do livro do Céu e o Inferno do Allan Kardec, tá bom? Uma das 7 obras da codificação do Espiritismo. Nós estamos lendo já o capítulo 2, que se chama Espíritos Felizes. Hoje eu vou ler para vocês um médico russo. Mas antes da leitura, gostaria de convidá-los para a nossa prece de abertura, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nesse momento de introspecção, quem preferir pode fechar os olhos, se coloque de forma confortável, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida eterna e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso Mestre, amigo de todas as horas, e com os mentores espirituais, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhar no sentido do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma. Mas se não for o momento, traga o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver e a paz e a harmonia, e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Graças a Deus, e que assim seja. Agora, nesses momentos finais dessa prece, vamos abrindo nossos olhos, lentamente, sem pressa, e vamos voltando lentamente. Graças a Deus, que assim seja. Então, meus irmãos, hoje eu vou ler para vocês, como eu disse, se chama Um Médico Russo. O Sr. P. era um médico de Moscou, tão distinto pelas suas eminentes qualidades morais quanto pelo saber. A pessoa que o evocou só o conhecia pela reputação, não tendo tido relações diretas com ele. A comunicação original foi dada na língua russa. E aqui então é uma conversa entre ele e essa pessoa, tá bom? Aqui, P. Abre parênteses, após a evocação, tá? Estás aqui? E aí ele responde, sim. No dia da minha morte, insisti em apresentar-me, mas resisti a todas as minhas tentativas de fazer-te escrever. Ouvi as palavras que dizia as a meu respeito. Isso me fez conhecer-te, e tive então o desejo de conversar contigo e poder servir-te. P. Por que, tendo sido tão bom, sofreste tanto? E ele responde, isso foi uma graça do Senhor, que desejava me fazer sentir dessa maneira. O valor da minha libertação e fazer-me avançar o mais possível neste mundo. P. A ideia de morrer te aterrorizou?
E ele responde: não, eu tinha muita fé em Deus para isso. E ele pergunta novamente: P, a separação foi dolorosa? E ele responde: não. O que chamam de último momento não é nada. Senti apenas um estremecimento muito rápido e logo após já me encontrava muito feliz de haver me desembaraçado da minha miserável carcaça. P, o que aconteceu então? E ele responde: tive a aventura de ver que numerosos amigos vinham ao meu encontro, desejando-me as boas-vindas, principalmente aqueles que eu tivera a satisfação de ajudar. P, em que região estás? Em algum planeta? E ele responde: ao redor dos planetas há o que chamas espaço. É aí que me encontro. Mas quantas graduações existem nesta imensidade, das quais o homem não pode fazer ideia? Quantos degraus existem nessa escada de Jacó, que vai da terra ao céu, ou seja, do aviltamento da encarnação, no mundo inferior como o vosso, até a depuração completa da alma. Aqui, onde me encontro, não se chega senão depois de muitas provas, o que vale dizer de muitas encarnações. P, então deves ter tido muitas existências? E ele responde: como poderia ser de outra maneira? Não há exceções na ordem imutável estabelecida por Deus. A recompensa só pode ser dada após a vitória na luta. E quando a recompensa é grande, necessariamente a luta também foi. Mas a vida humana é tão curta que a luta só se realiza de fato através de intervalos. E esses intervalos são as diferentes existências sucessivas. Ora, desde que estou num degrau. Ora, desde que estou num degrau elevado, é certo que atingi essa felicidade por uma sucessão de combates, nos quais Deus me permitiu a vitória algumas vezes. P, em que consiste a tua felicidade? E ele responde: isso é mais difícil te dar a compreender. É mais difícil te dar a compreender. A felicidade que sinto é um contentamento extremo de mim mesmo. Não pelos meus méritos, o que seria orgulho, e o orgulho é a marca dos espíritos réprobos, mas com um contentamento, por assim dizer, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da sua infinita bondade. É a alegria profunda de ver o bom e o bem, de poder dizer: talvez eu tenha contribuído para o melhoramento de algumas criaturas que se elevaram ao Senhor. A gente se sente como que identificada com a felicidade. É uma espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Tem-se o dom de ver os espíritos mais puros, de compreendê-los em suas missões, sabendo que também se chegará lá. Pode-se atrever no infinito incomensurável as regiões resplandecentes do fogo divino, chegando-se mesmo a ofuscar-se ao contemplá-las através do véu que ainda as envolve. Mas, que digo, compreendes as minhas palavras? Esse fogo de que falo, pensas que seja, por exemplo, semelhante ao sol? Não, não. É alguma coisa indizível para o homem, pois as palavras só exprimem os objetos, as coisas físicas ou metafísicas, de que se tem conhecimento pela memória ou pela intuição da alma. Enquanto, não podendo ter nenhuma memória do desconhecido absoluto, não se dispõe de termos que possam dar essa compreensão, mas fica sabendo que é já uma felicidade imensa pensar que se pode subir infinitamente. P. Tiveste a bondade de dizer que me queres ser útil. Em que? Pergunto. E ele responde: posso ajudar-te nos momentos de desânimo, amparar-te nas fraquezas, consolar-te nas angústias. Se a tua fé for abalada por alguma perturbação e te sentires vacilante, chama-me, chama-me. Deus me dará as palavras necessárias para lembrá-lo a ti e conduzir-te a ele. Perdão. Se te sentires prestes a sucumbir sob o peso das tendências, de que tu mesmo te reconheces culpado, chama-me. Eu te ajudarei a carregar a tua cruz, como Jesus foi ajudado a carregar a dele. Aquela em que devia tão altamente nos proclamar a verdade, a caridade. Se fracassares ao peso das amarguras, se o desespero te dominar, chama-me. Eu virei tirar-te desse abismo, falando-te de espírito a espírito,
lembrando-te o cumprimento dos deveres que te competem, não em virtude de considerações sociais e materiais, mas pelo amor que sentirás em mim, amor que Deus dispensou do meu ser para que o transmita aos que Ele pode salvar. Tens, sem dúvida, amigos na terra, e eles partilham talvez das tuas dores e talvez já te socorreram. Nas aflições, vais procurá-los, levar-lhes os teus lamentos e as tuas lágrimas, e eles te dão em troca essa prova de afeição que são os seus conselhos, o seu apoio, as suas atenções. Pois bem, não pensas que um amigo daqui seja também um bom achado? Não é consolador poder dizer, quando eu morrer, os meus amigos da terra estarão à minha cabeceira orando por mim e chorando sobre mim. Mas os meus amigos do espaço estarão no limiar da nova vida e virão sorridentes ao meu encontro, para me conduzirem ao lugar que eu tiver merecido pelas minhas virtudes. P. Por que mereci a proteção que me queres dar? Eis porque me liguei a ti desde o dia da minha morte. Eu te vi como espírita, bom médium e adepto sincero. Entre os que deixei nesse mundo, não vi ninguém em melhores condições. Então resolvi contribuir para o teu progresso. Nossa, tá difícil hoje, perdão. Sem dúvida no teu interesse, mas ainda mais no interesse de todos os que chamaste para os encaminhar à verdade. Vês que Deus te ama bastante para fazer-te missionário. Todos, ao teu redor, pouco a pouco vão partilhando das tuas crenças. Os mais rebeldes não deixam de te ouvir e um dia verás que te aceitam. Não os abandones, prossiga sempre, malgrado as pedras do caminho. Toma-me como bordão na tua fraqueza. P. Não me considero digno de tão grande favor. Não há dúvida que estás longe da perfeição, mas o teu ardor na difusão das boas doutrinas, no alento à fé dos que te ouvem, na pregação da caridade, da bondade, da benevolência, mesmo quando procedem mal contigo, tua resistência aos impulsos da cólera que facilmente podia satisfazer, contra os que te aborrecem ou menosprezam as tuas intenções, tudo isso felizmente serve de contrapeso ao que ainda possui de mal. É um poderoso contrapeso, como o perdão. Deus te cobre com as suas graças através da faculdade que te deu e que cabe a ti desenvolver pelos teus esforços a fim de trabalhar eficazmente para a salvação do próximo. Deixo-te, mas conta comigo. Trata de moderar os teus caprichos terrenos e de viver mais frequentemente com os teus amigos deste lado. E aqui a assinatura dele, P, que foi o médico russo. Então, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje, que ela fala sobre um médico russo, que foi um espírito. E aí um médium, ele entrou em contato, né? Ele estava em conversa direta com esse espírito, e esse espírito é o mentor espiritual desse médium. E aí ele fala que ele orienta, que ele fortalece esse médium. E após toda a explicação, o médium fala, não sou digno de tão grande amor, né? Desse espírito, desse mentor, da orientação perfeita do caminho para ele. E ele fala que, o médium, né? Ele fala, eu tô longe da perfeição, não sou digno de tanto amor. E o mentor responde para ele, o mentor fala, não, tudo bem, você realmente não é perfeito. Só que o que acontece? Você é uma pessoa muito boa. Você não é perfeito. É o que eu sempre falo, né? Se a pessoa fosse perfeita, ela não estaria aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações. Ela estaria em outro planeta, em outra parte do espaço, mas não aqui no planeta Terra. Então o Espírito fala para ele, você realmente não é perfeito, mas você faz o bom uso da doutrina espírita. Você age na bondade, na caridade. Quando alguém te testa, sabe, alguém tira ele do eixo, ele, ao invés de dar aquela resposta, de extravasar, de gritar, de xingar, que é isso que traz o prazer para ele, sabe? Por exemplo, você, quando tá muito nervoso, você dá aquele... Você grita, xinga, e aí aquilo te acalma. Então ele segura toda aquela ira e ele dá uma resposta tranquila para a pessoa. Ele ajuda, ele responde ali com sanidade, sabe? Ele fica tranquilo, ele não deixa a raiva extravasar. Então, e isso, essa qualidade que ele tem, o espírito fala para ele, né?
o mentor dele fala para ele que isso é um contrapeso contra o lado negativo dele. Como ele não é perfeito, mas ele tem isso que serve como contrapeso, ou seja, para equilibrar algo ruim que ele tem, né? Que ele tá aqui nesse planeta justamente para sanar essa dívida que ele tem. Então, nossa, foi muito boa essa parte. Ele fala também que o médium pergunta para ele: a ideia de morrer te aterrorizou? E ele fala: não, eu tinha muita fé em Deus para isso. E aí o médium pergunta: mas doeu quando você se separou, né? O espírito se separou da carne? E ele fala que não. E ele deixa bem claro isso, que ele só sente ele só se estremeceu assim, foi muito rápido e logo após essa tremida que ele deu, ele já estava muito feliz, já sentia aquele torpor. Ele só sentiu, né, aquele torpor, já sentiu uma felicidade muito grande, que aí ele sabia. Porque o que acontece? Nós espíritas, a gente sabe da vida após a morte, e a gente sabe que aqui na Terra não é a felicidade extrema, a felicidade maior. A felicidade maior é após a vida, né? É a morte mesmo, sabe? É o desencarne, é ali que está a nossa felicidade. Então aqui ele deixa bem claro, ele fala que ele se encontrava muito feliz de haver se desembaraçado, ou seja, se desvencilhado da minha miserável carcaça. Ou seja, isso aqui é uma roupa, é exatamente uma roupa, você entendeu? Então, a partir do momento em que a gente desencarna lá no cemitério, não tá o nosso ente querido lá no cemitério, lá é uma roupa, simplesmente uma veste carnal dele tá lá no cemitério. Eu sou o tipo de pessoa que em dia de finados eu não vou no cemitério, de ir no cemitério e ficar no túmulo, chorando, acendendo vela, essas coisas. Nada contra quem pratica, só que eu entendo que aquilo não passa realmente de uma veste, de uma roupa. E existem diversas maneiras da gente lembrar, da gente entrar em contato direto com o espírito do nosso ente desencarnado. A mais forte delas, e a que é direta, que esse espírito recebe essa vibração, sabe? Ele sente isso, ele recebe lá no plano em que ele se encontra, é a prece. A prece, ela é direta, o espírito já daquele ente desencarnado, ele já vibra aquela felicidade, ele sente aquela felicidade que você está vibrando, ele recebe aquilo. E outra maneira também é você fazer um alimento que o ente querido gostava e fazer pensando nele, ouvir uma música que ele gostava, você ouvir também e pensando. É flor, ao invés de você gastar dinheiro com flor e deixar lá no cemitério, o pessoal quebra. Você compra uma flor para decorar sua casa, decora sua casa, pensa, vai até a nossa, me fugiu a palavra agora, o local que vende flor, a floricultura, perdão. Vai até a floricultura já pensando que vai comprar um presente para aquele ente desencarnado, coloca na sua casa aquela flor, decora, sente o perfume daquela flor. Quando ela murchar, morrer naturalmente, você pega, tranquilo, põe no lixo, não precisa guardar nada, guardar fita, essas coisas. São tudo ciclos, você entendeu? E essa é a maneira, é a melhor maneira da gente ter um contato direto com aquele ente querido, ao invés de se lastimar, aquela lamúria, sabe? A gente ir até o cemitério, ficar deitado em cima do túmulo, chorar. Isso daí você tá vibrando tristeza e ele vai receber essa tristeza. Se você vibra felicidade, ele vai receber essa felicidade. Então é isso que ele diz aqui nessa parte, sabe? Ele fala que ali é uma miserável carcaça. Ele até pega até um pouco pesado pra gente. E aí é exatamente isso. Então, e aqui ele fala da questão das existências, né? Que o médium pergunta para ele: você deve ter tido muitas existências. E ele fala que sim, porque não tem como ter uma única existência e sanar todos os débitos. Porque ele fala que a vida aqui na Terra, ela é um instante para comparado à espiritualidade, a imortalidade do espírito, né? Aqui é só um instante, então não tem como ele vir aqui, mesmo que ele viva 100 anos, é impossível ele sanar todos os débitos em 100 anos. Então é por isso que ele faz diversas reencarnações, né? Ele vem diversas vezes aqui pro planeta Terra. Agora ele evoluiu, já se encontra em uma outra dimensão e dando essa mentoria, né, para esse médium que ainda está aqui no planeta Terra. Mas foi muito boa essa leitura.
ela realmente somou e me explicou bastante coisa. Então, meus irmãos, eu queria agradecer quem ficou aqui até esse momento, para não esticar muito o vídeo. Obrigado quem está acompanhando os vídeos do canal. Quem quiser comentar aí também fica à vontade. Se tiver alguma dúvida, pode comentar. Pode me mandar no WhatsApp, quem tem meu número também fica à vontade, tá bom? Muito obrigado, gostaria de agradecer a todos que ficaram até esse momento. E vamos para a nossa prece de encerramento, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Nesse momento final do nosso vídeo, da nossa leitura, eu gostaria de agradecer a Deus, agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer a toda a espiritualidade, aos guias espirituais, aos mentores espirituais, aos anjos de guarda e os anjos de luz. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui mais um dia, aprendendo com esta obra que nos foi concedida pela espiritualidade maior. Muito obrigado, meu Pai, por tudo do fundo do meu coração. Obrigado pela saúde, meu Pai, para que eu possa continuar essa caminhada nessa estrada da vida, meu Pai. Muito obrigado. Obrigado pela fé que me sustenta para seguir o seu caminho. Obrigado por todas as respostas, meu Pai, que sana as minhas dúvidas de tudo que vem acontecendo nessa caminhada junto com a espiritualidade. Obrigado, meu Pai. Eu te agradeço pelo ontem, pelo hoje e pelo amanhã. Muito obrigado, meu Pai. Eu peço proteção para mim e para todos os meus familiares e amigos. Que o Senhor derrame essas energias salutares que vêm do alto, recarregando o nosso ser, para que possamos persistir e continuar a nossa caminhada durante essa jornada terrena. Muito obrigado, meu Pai. O meu muito obrigado. E que assim seja, graças a Deus.